Pois bem, estamos de volta. Então, o que a gente está querendo tratar? Continuidade das funções reais. Alguns exemplos. Vamos começar com HaveSide. Guys, a HaveSide é uma função que é a seguinte. Ela é a função estabelecida pelo 0 e 1. Essa função que atribui valores para 0 e 1. Se for tratar de um circuito, de um pulso elétrico, ou de um circuito elétrico para fechado ou aberto, é justamente a linguagem de computador. O computador trabalha com uma linguagem de pulsos elétricos, que é quando o pulso é fechado ou aberto. E que vocês já devem ter escutado falar muito que o computador trabalha com números binários, que são zeros e uns. Então, se a gente pensar, considerar a seguinte função. A partir de um momento, tempo igual a zero. Você pode até falar graficamente, colocar aqui graficamente. Quando a gente for colocar um gráfico de uma função real, aqui é variável, aqui é a função. A gente vai pegar essa função que a gente vai chamar, que depende do tempo, e vamos chamá-la de H, porque vai ser o HaveSide. Então o HaveSide vai ser o seguinte: a partir desse momento eu ligo. Liguei, ligou, ativou o pulso elétrico, ou então vamos considerar, só para efeito, interruptor de tomada. Vamos considerar uma lâmpada. A lâmpada vai assumir o seguinte valor: 0 para desligada e 1 para ligada. Então imagine o seguinte: você vai marcar ligado e desligado para a lâmpada. Aqui você vai marcar 1 para ligado, 0 para desligado. Então no momento que você inicia com a lâmpada desligada. Então a partir do tempo 0 aqui começa desligado. Então enquanto ela vai desligada, ela vai assumindo o valor 0. Então a gente vai ter o gráfico aqui, ó. Vou fazer até um pouquinho mais grosso para ficar mais claro. Então você vai ter aqui o gráfico aqui, 0. Aí imagine que você deixou desligado a partir do momento que você iniciou o cronômetro por 10 minutos. Vamos considerar esse tempo em minutos. Então eu vou colocar entre parênteses aqui min de minutos, ok? 10 minutos. Aí quando deu em exatos 10 minutos, você apertou o interruptor para a lâmpada ligar. Então quando deu exatos 10 minutos, a lâmpada não estava mais ligada, porque a lâmpada não estava mais desligada, porque você ligou. Então eu vou botar a bolinha aqui indicando que aqui não faz mais parte. Aqui nos 10 minutos, vou colocar aqui a marcação de 10, a lâmpada já foi ligada. Então como ela foi ligada, a partir desse ponto de 10 minutos, ela assume o valor 1. Vou colocar aqui. Então 1 para ligado. E você espera mais 10 minutos. Então por 10 minutos ela vai assumindo o valor 1. Após mais 10 minutos, você apertou o interruptor e pam, desligou a lâmpada. Então quando deu exatos 10 minutos adicionais, ela já assumiu esse valor aqui embaixo, o valor de 0. Ou seja, com 20 minutos desde a marcação inicial, que era 10 e agora mais 10. Então vai o gráfico aqui, ó. Aqui, guys, não tem mais espaço, mas se você ficar nessa brincadeira de liga, desliga, de 10 em 10 minutos, aí como é que vai ser o gráfico? Vai ficar cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, vai ficar oscilando, que nem essa oscilação que você vê. Baixo aqui, no caso, cima, baixo, depois vem cima, baixo, através dessa oscilação. E perceba que nessa oscilação, você tem descontinuidade nesses tempos de 10 em 10, porque é tempo em que o valor da nossa função, ela salta para outro de uma vez. Ela salta do 0 para o 1, do 1 para o 0. Então, é uma função descontínua. Você tem um salto de um valor para o outro de uma vez. Daqui, pam, para cá, saltou o valor. Isso é descontinuidade. Quando as tuas funções reais, representam situações reais, elas passam por todo um processo para chegar em um outro valor, sem esse salto de uma vez, é onde você tem o que? Continuidade. Se a nossa função aqui fosse assim, ó, subisse até o 1, mas não, aqui saltou do 0 para o 1 direto. Então você teria continuidade. Aí, professor, me dê um exemplo de uma função contínua. Dou vários.
de exemplo contínuo, guys, você pode imaginar a velocidade, a sua velocidade, de um carro. Enquanto o carro está se movendo, ele pode diminuir, ele pode aumentar a velocidade. A velocidade de um carro ela é contínua. Se você vai parar, então, se você estava, por exemplo, em 80 km por hora e você aperta o freio, aí vai reduzindo, reduzindo até parar. Professor, e se apertar o freio de uma vez? Se você apertar um freio de uma vez, ele vai parar muito rápido. Mas ainda que ele vai parar muito rápido, o que acontece é que ele cai do 80 para o zero muito rápido. Mas ele tem esse processo desde o 80, diminuindo e passando por todos os valores até chegar no zero. Ele não para de uma vez. O que poderia fazer um carro parar de uma vez e furar a continuidade da velocidade seria, por exemplo, talvez, não sei, bater em alguma coisa, em uma parede bem dura, em um poste, que aí com esse impacto faz parar de uma vez, e eu acho que iria parar de uma vez. Então você perderia a continuidade. Então a questão de continuidade é variar de um valor para o outro, mas tendo a variação contínua, sem pular de um ponto para o outro imediatamente. Aí aqui a gente fala, tem um comentário do livro, guys, que eu achei interessante e eu resolvi deixar aqui. Os fenômenos físicos são geralmente contínuos. Bom, é o comentário. Muitos que você vai imaginar vai ter continuidade. Por exemplo, o deslocamento ou velocidade de um veículo variam continuamente com o tempo. É aquilo que eu falei, não tem aquele pulo. No deslocamento, à medida que o carro vai se movendo, ele vai se deslocando continuamente. Se o carro atravessasse um portal que varasse, que palavra feia, né? Varasse, mas tudo bem. Atravessasse um portal e dali chegasse em outro local, através de um portal, ele pulasse para outro local imediatamente, aí a gente não teria uma variação contínua, porque foi de um local para o outro de imediato, sem passar pelo intermédio. Então aqui fala, né? A velocidade varia continuamente com o tempo. A altura das pessoas também. Se você começa, por exemplo, você está pequenininho, vamos supor que você, lá, criança, você tem, digamos, meio metro de altura. Aí você começou a crescer, chegou em... Então vamos pegar 1 metro. Você tem 1 metro de altura. Aí você vai crescer até de 1 metro até 1,5 metro. 1,5 metro de altura. Para você chegar de 1 metro a 1,5 metro, você passa por todas as medidas até chegar em 1,5 metro. Você passa por 1 metro e 1 metro e 1 centímetro, 1 metro e 2 centímetros, por todas até chegar a 1,5 metro. Você não pula do nada de 1 metro e já vira 1,5 metro do nada. Ou seja, você não tem esse salto do 1 metro para 1,5 metro. Você tem toda a variação contínua. Então, é uma função contínua a questão da altura das pessoas, que vai mudando, né? A altura vai mudando com o tempo. Aqui vai... Mais descontinuidades ocorrem em situações tais como a corrente elétrica, que é a que a gente comentou, da Heaviside. E aqui eu já comentei também, geometricamente você deve pensar em uma função contínua em todo o número de um intervalo. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui fica a seu critério. Então é isso, guys. Isso é a interpretação da continuidade. Thanks.